Olá, internautas conectados no DMTV, ótima tarde para você que nos acompanha. Hoje, na entrevista, nós vamos falar sobre intercâmbio, essa experiência internacional. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios do Diário da Manhã o Marcelo Carvalho, ele que hoje vai tirar algumas dúvidas a respeito disso para você que tem. Ele é empresário e diretor da CI Intercâmbio e Viagem. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Vamos lá então para a primeira pergunta. Por onde começar esse processo de escolha de intercâmbio, Marcelo? Exatamente, né? Esse processo que a gente tem elaborado dentro da empresa para poder apresentar para vocês funciona da seguinte forma. Os intercambistas que buscam isso sempre estão alinhados com algum objetivo no final. Esse objetivo às vezes é uma experiência internacional, às vezes é o aprimoramento da língua em si, às vezes é uma experiência de trabalho lá fora para agregar ao currículo, ou até outra forma de agregar ao currículo seria ter um curso técnico, uma pós-graduação ou até mesmo uma graduação lá fora. Além dos nossos programas de high school, onde os meninos já podem começar desde cedo até essa experiência de estudo e de internacionalização da educação. Qual a idade apropriada para esse processo de intercâmbio? Sobre a idade é algo engraçado. Os intercâmbios hoje começam a partir dos 7 anos de idade. Então, com 7 anos de idade já é possível, através de um apadrinhamento, do acompanhamento dos pais, ou de um avó, ou de um tio, né, de alguém próximo, já ir para um programa que a gente chama de programa Family, onde todos da família podem estudar e curtir ali umas férias. Então é possível também, no período de férias, aproveitar para aprimorar a língua e para fazer às vezes um inglês ou qualquer outra língua das 8 que nós trabalhamos, combinado com alguma atividade. Quais os lugares que as pessoas mais buscam assim para fazer intercâmbio, os países? Os principais destinos buscados são Canadá, são Nova Zelândia, Austrália, Irlanda. Agora estamos com alta procura para Dubai, no Emirados Árabes. Tem muita busca, é claro, para os Estados Unidos e os outros países da Europa, onde a gente tem o espanhol, na Espanha, alguns aqui na América do Sul, que também tem o espanhol disponível. Basicamente são esses os principais. E quais são os principais pontos que a gente precisa ter atenção na hora de fazer a escolha? Olha, exatamente essa análise do perfil de cada um que é muito importante. É importante a gente entender que cada pessoa vai ter um foco e a gente trabalha com inúmeras escolas que têm programas diferentes. Hoje nós temos no portfólio mais de 3.400 oportunidades de intercâmbio diferentes, de diferentes horários, diferentes escolas, diferentes países. E essa diversidade nos traz a responsabilidade na agência de fazer junto a vocês essa busca do perfil ideal para o intercâmbio ideal, que pode ser hoje para os maiores de idade de 1 semana até mais de 2 anos, né? Se for graduação, mais de 5 anos. Basicamente isso. E o dólar está bem alta, né? Com essa alta, a procura por intercâmbio, ela diminuiu? Continuou estável, aumentou, como que foi? O legal do intercâmbio é justamente isso. No turismo em si, o dólar acabou afetando muito a procura. Hoje eu tive uma notícia de passageiros que iam fechar uma viagem para o exterior e acabaram não fechando, migraram para o Nordeste, por exemplo, justamente por causa dessa alta do dólar. No intercâmbio, o dólar afeta principalmente aqueles que estão com um planejamento mais a longo prazo, que não tem isso determinado para esse momento. Mas a grande maioria dos casos no intercâmbio são de pessoas ou que já estão passando por uma fase específica, como é o caso do high school, né? Que a criança depois dos 18 anos ela não vai poder mais participar do high school, então ela não pode deixar essa oportunidade de passar. Esses casos não vai ter uma influência muito grande a alta do dólar, porque
está definido o momento. Outro caso que isso acontece também é quando o intercambista, né, ele está buscando um aprimoramento para o currículo e está, às vezes, no período de férias da empresa que quer agregar um valor ali no seu currículo. E isso faz com que ele decida que este é o momento para o intercâmbio independente do valor do dólar. O que tem acontecido também é, às vezes, a migração de um destino para outro por causa do dólar. A busca também na África do Sul tem aumentado por conta da moeda de lá não ser o dólar. Claro que o dólar tem uma grande influência lá, mas por lá a moeda oficial não ser o dólar, a gente tem alguns programas que são baseados na moeda local, que acabam trazendo um benefício maior aí para quem está buscando esse tipo de intercâmbio. Além desse, tem outros lugares? Outras opções? Para a língua inglesa, com outra moeda, o foco maior seria a África do Sul. Agora, para a língua espanhola, por exemplo, ao invés de optar pelo euro, que tem uma variação basicamente igual à do dólar, os intercambistas acabam optando talvez por Argentina ou alguns outros destinos aqui na América do Sul. Legal. Eu preciso fazer um planejamento, né? Para todo tipo de viagem que a gente vai fazer, a gente precisa fazer um planejamento. Eu queria saber de você quanto tempo, mais ou menos, eu preciso economizar, né, financeiramente, e qual o valor necessário para fazer o intercâmbio. Legal. O planejamento é a parte mais importante do intercâmbio. A gente começa na escolha do curso, na escolha do foco e do perfil do cliente, e a partir disso a gente consegue definir qual vai ser a duração desse curso, que vai implicar diretamente no valor do custo desse curso lá fora. Quando a gente se fala de programas como estudo e trabalho, por exemplo, que tem uma duração maior, busca-se uma oportunidade de fazer com o trabalho lá fora um aprimoramento da língua mais forte e uma maneira de quantificar isso, de trazer esse valor investido de volta. É muito difícil hoje falar em valores específicos, porque existem cursos de 1 semana até 4 anos. E isso nos dá uma variação muito grande. Agora, um intercâmbio, basicamente, o mais procurado, né, de 6 meses, hoje está custando na faixa de R$25 mil. E isso, para alguns perfis, exigem um planejamento maior. Outro detalhe sobre o planejamento é a relação com o visto. Alguns países onde você vai ficar mais do que 90 dias e por isso terá que tirar, às vezes, o visto de estudante para essa permanência maior do que 90 dias, vai exigir que você tenha um planejamento maior, que compre o curso e que, a partir do curso, tire o visto para aquele determinado período. E esse processo do visto acaba sendo, às vezes, demorado, com mais de 4 meses. Outras opções de destinos nos permitem idas imediatas, que é o caso, por exemplo, da Irlanda. Se um passageiro nosso quer ir para a Irlanda hoje, não precisa tirar com antecedência o visto. Esse visto vai ser tirado lá, né, para permanência na Europa mais do que 90 dias, mas eu posso comprar um curso para o mês que vem já, para esse intercambista ficar 6 meses na Irlanda. Caso que não é possível, por exemplo, para os Estados Unidos, que nos exige pelo menos uns 3 meses de antecedência para que ele possa embarcar devido ao visto. Certo, e as pessoas elas já procuram vocês para esse intercâmbio com esse orçamento em mãos, ou elas procuram com meses de antecedência para se planejarem? Tem vários casos que as pessoas já têm um pouco de conhecimento sobre o valor, mas a grande maioria nos procura justamente para que nós ajudemos eles nesse planejamento. E é justamente essa a nossa função. Lá eu não tenho vendedores, lá eu tenho consultores de venda que vão realmente avaliar, fazer a sondagem, que a gente chama, desse tipo de intercambista para encontrar a melhor solução e a mais adequada para eles. E esse intercâmbio e viagem é uma unidade só de Goiânia ou tem outros estados? Nossa, a ACI, vou falar um pouquinho, caso me permitam, hoje é a empresa maior do Brasil. Nós acabamos de ganhar no mês passado como a melhor do Brasil, pela Datafolha.
E isso nos traz um sentimento e um respaldo muito grande. Hoje nós temos mais de 130 lojas no Brasil e no mundo. Nós temos 5 na verdade, unidades internacionais em 4 países, porque acabamos de abrir na semana passada a nova unidade na CI de Brisbane. Então, isso nos dá uma responsabilidade muito grande e um prazer muito grande de trazer essa marca para Goiânia e representar isso aqui em Goiás. Bom, vamos lá para a última pergunta então. Os goianos, eles têm buscado essas experiências internacionais ou está um pouco distante da realidade? O perfil do goiano hoje é muito adequado ao intercâmbio. A gente recebe cada vez mais pais e filhos, né? Assim, às vezes o desejo é do pai, às vezes o desejo é do filho e às vezes é um desejo de alguém que já tem 30, 40 anos. Isso acaba nos mostrando um pouco do perfil do goiano. Agora, o que acontece é que o que a gente tem percebido é que o goiano tem condições, tem vontade e às vezes não tem o auxílio necessário para poder realizar esse intercâmbio. Às vezes não tem realmente o conhecimento e tem às vezes um pouco de medo de realizar esse planejamento, ter esse tipo de gasto. E isso a gente tem tentado na loja trazer cada vez mais essa consciência de que é uma experiência totalmente possível né? E diferente para um crescimento pessoal. E principalmente para os estudantes, né? Hoje em dia, a maioria das profissões, elas pedem esse tipo de experiência em línguas que não sejam brasileiras. Exatamente. Marcelo, eu quero agradecer aqui a sua participação conosco, tá bom? Muito obrigada e se precisar pode voltar aqui com a gente. Com certeza, fico muito honrado. Obrigado pelo convite. É isso aí. A você que nos acompanhou, uma ótima tarde. Daqui a pouco voltamos com mais conteúdos aqui no DMTV. Até mais.